Você já parou para pensar que o seu carro pode ser a diferença entre chegar em casa com segurança ou ficar preso no meio do caminho durante uma crise real? A maioria das pessoas trata o veículo apenas como um meio de transporte, ignorando que ele é, na verdade, o primeiro abrigo móvel e a principal ferramenta de fuga que você tem. Não estamos falando de comprar equipamentos caros, kits táticos complexos ou itens militares que chamam a atenção e esvaziam o bolso. Estamos falando de 9 coisas simples, baratas e fáceis de encontrar no Leroy Merlin ou no mercado da esquina. Itens que todo preparador experiente mantém no porta-malas não por paranoia, mas por pura lógica de sobrevivência urbana. Se você tiver apenas 5 minutos para agir, esses objetos são os que vão resolver seus problemas imediatos de água, calor, sinalização e proteção. O erro mais comum é achar que precisa de algo especial para se preparar, quando a verdade é que a solução está nas prateleiras comuns escondida à vista de todos. Vamos começar pelo item número 1, que custa menos de R$ 10 e resolve o problema mais crítico dos primeiros 3 dias. A hidratação. Não estou falando de garrafas PET cheias de água que estragam e ocupam espaço, mas de sacos de lixo reforçados de 100 litros, aqueles pretos ou transparentes de alta resistência que você compra em qualquer supermercado. Por que isso? Porque em uma emergência a água potável acaba rápido, mas a água para higiene, descarga do vaso sanitário ou até para a coleta de chuva é essencial. Um saco de lixo resistente serve como reservatório temporário, protege seus outros itens de vazamentos e, em último caso, pode ser usado como capa de chuva improvisada ou isolante térmico. É versátil, leve e barato. O segundo item também vem da seção de limpeza e construção. Fita adesiva prateada conhecida como duct tape. Esqueça as versões genéricas fracas. Procure a fita prata grossa de boa qualidade que vende em rolos pequenos no Leroy Merlin ou em lojas de ferragens. Essa fita conserta tudo. Pneu rasgado temporariamente? Fita. Vidro quebrado do carro para evitar cacos voando? Fita. Roupas rasgadas, tendas furadas, cabos soltos. Ela é a cola universal do mundo real. Mantenha um rolo pequeno, envolto em si mesmo para não grudar sujeira, e você terá uma ferramenta de reparo instantâneo. O terceiro item é contraintuitivo para muitos. Uma pá dobrável ou uma pá de jardinagem pequena e robusta. Você encontra modelos básicos de metal no setor de jardim. Em uma situação onde o carro quebra em uma área sem infraestrutura, ou pior, você precisa sair da estrada rapidamente, cavar pode ser necessário. Seja para enterrar resíduos humanos e manter a higiene, seja para desatolar o veículo na lama ou areia, uma pá é indispensável. Mas o uso mais crítico é a defesa passiva. Cavar uma trincheira rasa ao lado do carro para se proteger de ventos fortes ou até de ameaças humanas cria uma barreira física que ninguém espera que você tenha. É uma ferramenta de trabalho que vira ferramenta de sobrevivência sem levantar suspeitas. Quarto item: isqueiros. Não um, mas 3. E não os guarde juntos. Compre os isqueiros baratos de plástico, daqueles de R$ 1, e espalhe-os pelo carro. Um no porta-luvas, um no console central, um no kit de emergência do porta-malas. Fogo significa calor, significa água fervida para purificação, significa sinalização noturna e significa moral elevada. Em situações de estresse, a capacidade de fazer fogo rapidamente muda o jogo psicológico. Isqueiros falham no frio extremo ou se molharem, por isso a regra dos 3. Redundância é vida. Quinto item: velas brancas comuns, aquelas de parafina baratas de igreja ou jantar. Leve um pacote com 10 unidades. Elas parecem inúteis até que a energia acabe e você precise de luz dentro do carro ou de uma fonte de calor mínima para aquecer uma lata de comida. Uma vela queima por horas, ocupa pouco espaço e, diferentemente de lanternas, não depende de pilhas que acabam ou estragam com o tempo. Além disso, a chama de uma vela pode ser usada para esterilizar agulhas, derreter pontas de cordas sintéticas para não desfiar e até como sinalizador de emergência se visível através do vidro. Sexto item: água sanitária. Sim, aquela garrafa de 2 litros do corredor de limpeza. A água sanitária comum, sem perfume ou aditivos,
É o método mais barato e eficaz de purificar água de origem duvidosa. 2 gotas por litro de água clara, 8 gotas por litro de água turva, aguarde 30 minutos e está potável. Todo preparador sabe que beber água contaminada mata muito mais rápido que a sede. Ter uma reserva de água sanitária no carro garante que você possa transformar água de rio, chuva ou poça em água segura para beber. É leve, barato e dura meses se guardado longe do sol direto. 7º item: corda de polipropileno ou nylon, cerca de 10 a 20 metros. Não compre cordas de algodão que apodrecem. Vá à seção de construção ou náutica e pegue uma corda fina, mas resistente, de 4 a 6 milímetros. Corda serve para amarrar carga, criar um abrigo tarpe se você tiver uma lona, rebocar o carro, fazer um torniquete de emergência em casos extremos de hemorragia. Embora não seja o ideal, funciona se for a única opção ou até para escalar obstáculos baixos. A utilidade de uma corda só é limitada pela sua criatividade. 8º item: luvas de trabalho de raspa ou vaqueta. Aquelas luvas amarelas ou marrons de couro sintético ou real, vendidas em qualquer loja de material de construção. Por que luvas no carro? Porque em uma emergência, suas mãos são suas ferramentas principais. Vidros quebrados, metais retorcidos, espinhos, superfícies quentes ou sujas. Se você machucar as mãos, sua capacidade de agir cai a zero. Luvas protegem suas mãos enquanto você troca um pneu na chuva, remove destroços ou se defende. Elas também mantêm suas mãos quentes em noites frias, preservando a destreza dos dedos. É um item de proteção pessoal subestimado que custa menos de R$ 15. 9º e último item: um apito de plástico simples. Pode ser aquele de árbitro de futebol ou de treinador de cães. O som de um apito viaja muito mais longe que a voz humana e exige quase nenhuma energia para soar. Se você estiver preso em um acidente, soterrado ou perdido na mata, gritar cansa e rouca a voz em minutos. Um apito pode ser ouvido a quilômetros de distância e é o sinal universal de socorro. 3 sopros curtos, pausa, 3 sopros curtos. Guarde-o junto com a chave do carro ou no porta-luvas para acesso imediato. Agora, aqui está o ponto de virada que separa quem apenas compra itens de quem realmente está preparado: a organização. Ter esses 9 itens jogados no porta-malas é tão útil quanto não ter nada. Você precisa de um sistema. Use caixas organizadoras plásticas transparentes, daquelas baratas de supermercado, para agrupar os itens por função. Uma caixa para fogo e luz, isqueiros, velas, outra para água e higiene, sacos de lixo, água sanitária, outra corda, fita, luvas. Isso permite que você encontre o que precisa em segundos, no escuro sob estresse. Sem organização, o caos vence. Além disso, verifique esses itens a cada 3 meses. Isqueiros perdem gás, velas podem derreter no calor extremo do verão brasileiro, a água sanitária perde eficácia após 6 meses aberta. A manutenção é parte do preparo. Muitos perguntam se isso não chama a atenção de ladrões. A resposta é não, se você mantiver a discrição. Caixas plásticas comuns não dizem sobrevivencialista. Dizem pessoa organizada. Evite bolsas táticas militares ou adesivos no carro. O melhor preparo é aquele que passa despercebido. Outro erro comum é focar apenas no carro e esquecer o corpo. Esses itens ajudam, mas se você não souber usá-los, são pesos mortos. Pratique acender uma vela com o isqueiro usando apenas uma mão. Aprenda a dar nó na corda. Saiba quantas gotas de água sanitária usar. O conhecimento transforma o objeto em ferramenta. Sem conhecimento, é apenas lixo ocupando espaço. Considere também o contexto urbano versus rural. Na cidade, a pá e a corda podem ser menos úteis que a fita adesiva e os sacos de lixo. No interior, a pá e a água sanitária são vitais. Adapte a quantidade de cada item ao seu ambiente diário. Se você mora em área de alagamento, priorize sacos de lixo e cordas. Se mora em área seca, priorize água e filtros. A flexibilidade mental é tão importante quanto o equipamento. Lembre-se, o objetivo não é sobreviver ao apocalipse zumbi, mas sim lidar com o imprevisto real. Um apagão prolongado, uma enchente súbita, um assalto à mão armada onde você precisa fugir, um acidente de trânsito isolado. Essas são as crises reais do brasileiro médio. E para essas crises,
Esses 9 itens baratos são a linha tênue entre o conforto e o desespero. Eles custam menos de R$ 100 no total, duram anos e podem salvar sua vida ou a de sua família. Não espere a crise bater a porta para ir ao mercado. Aproveite a próxima ida ao Leroy Merlin ou ao supermercado e adicione esses itens ao carrinho. É um investimento mínimo para uma tranquilidade máxima. Se este plano te deu clareza sobre o que levar no carro, o próximo passo lógico é garantir que você tenha água potável armazenada em casa para 30 dias, pois o carro é apenas a extensão da sua preparação, não a base dela. O conteúdo a seguir cobre exatamente como estocar água em apartamentos pequenos sem chamar atenção.